Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite, você internauta que nos acompanha. Eu peço que a amada Igreja do Senhor abra em Apocalipse 1, versículos de 12 a 16. Eu peço essa leitura com o nosso amado pastor, em seguida uma oração. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Te bendizemos, Deus vivo, glorificamos e exaltamos o nome do Senhor por mais uma oportunidade que nos permite de aqui congregarmos sob a tua poderosa mão, direção, já nos proporcionando 5 minutos de oração, uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. E agora, Pai, capacita-nos, unge-nos, para que possamos receber essa palavra já posta no coração da tua serva, ministra Carla Lobato, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E desde já recebemos como vinda do trono a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aqui o relato de João, nós vemos a forma gloriosa do Senhor, e João viu esse fogo intenso que consumia inteiramente por dentro, e João vislumbrou essa chama através dos olhos de Jesus como chama de fogo. E em Lucas 12, 49 e 50, diz assim: eu vim para incendiar a terra, e gostaria que já estivesse em chamas. No entanto, tenho que passar por um batismo, e estou angustiado até que ele se realize. Jesus, ansioso para que o fogo saísse e começasse a arder fora dele, assim como já queimava em seu interior. E o fogo aqui, eu coloquei uma das representações do fogo, é o desejo, o anseio, a paixão. E nós vamos trabalhar isso. O desejo de amor é um fogo. Quando andamos com Deus, temos paixão, anseio forte por sua presença. Amém? É impossível ficar passivo a essa presença gloriosa, este fogo virtuoso do Senhor, pois desejamos amar o Senhor, ansiamos conhecê-lo mais, desejamos ser como Ele, buscamos por santidade, uma fé madura, pura, virtuosa. O fogo de Deus nos faz desejar a salvação do próximo, de outras pessoas. Sentimos angústia quando a sua presença não se manifesta. Sabemos que tem luta, né? Todas as forças desse mundo colaboram para roubar esse desejo, esse fogo virtuoso dos nossos corações. Somos bombardeados por estímulos que querem aumentar o desejo por comida, por sexo ilícito, dinheiro, conforto, comodidade, um lugar onde o homem carnal se sente confortável. E o Senhor quer que tenhamos o desejo ardente por Ele, sermos uma noiva apaixonada pelo Senhor. Sendo assim, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Como és formoso, amado meu, como és formoso e amável, disse a Sulamita em Cantares 1,16. O desejo, o anelo pelo Senhor já é o
próprio fogo em nossas vidas. O fogo que está em nós não dure só uma hora, não dure só um retiro, não dure só por uma experiência passageira, porque esse não é o fogo do Senhor para as nossas vidas. Que esse fogo arda em nós continuamente, amém? Que este fogo em nossos corações arda em nosso interior continuamente, dia após dia, que nós sejamos o sacrifício vivo do Senhor, que esse fogo se externe em nossas vidas através de virtudes cheias de amor, de bons frutos, que nosso olhar reflita essa verdade que o Senhor tem manifestado em nossas vidas, essa chama flamejante não se apagará. Nós cantamos assim no retiro, em outras ocasiões, tem um louvor que diz assim: teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou o teu templo, sou o teu altar. Sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com lábios nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios e não minha alma? Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida em adoração. Que esse desejo arda em nossos corações, entregar a nossa vida em adoração ao amado da nossa alma, ao Senhor que nos contempla, que nos vê em todos os momentos de nossas vidas, e Ele não vê somente o externo, mas Ele vê o nosso interior. Em Atos 2, de 1 a 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então, Pentecoste não foi uma mera experiência. A trombeta tocou aí, né? Eu ouvi. Só um minutinho. Pentecoste não foi só uma mera experiência. Não foi a obra de uma emoção. Foi o poder de Deus sendo derramado. Foi a glória de Deus sendo manifesta. Foi transformação de vida. Eles não falaram em outras línguas somente. Não foi só fogo sobre suas cabeças, mas eles foram cheios. Eles foram cheios do poder de Deus. E ao saírem dali, outras vidas foram impactadas, foram curadas, foram transformadas, porque deles saíam virtude. Eles estavam cheios do fogo, da presença de Deus. E pense nesse texto inicial que lemos com o nosso amado pastor em Apocalipse, né? João foi o discípulo amado, o amigo íntimo de Jesus, aquele que recostou a cabeça no peito de Jesus na última ceia. E ele contemplou os olhos como chama de fogo. E toda essa glória e toda essa revelação que João recebeu o deixou como morto ali na ilha de Patmos, né? Hoje a gente vê muita baboseira, né? Tem gente que vê anjo em todo lugar,
vê anjo na parede, no teto, pensa que anjo não tem o que fazer, né? E os antigos, a palavra de Deus relata homens e mulheres que eram mais crentes do que eu e você. Quando viam um anjo, eles se tremiam na base, né? Não que os anjos quisessem adoração para si, mas hoje nós vemos muitos evangelhos estranhos, emocionados, enfraquecidos, adoecidos, onde não há transformação, onde não há vida. E que todas as vezes que ouvirmos que os olhos do Senhor são como chama de fogo, que venhamos a refletir sobre a profundidade, a abrangência do olhar de Deus para cada um de nós, para a sua igreja, a imagem das chamas de fogo que está ligada à sua pureza, à sua santidade, à sua autoridade e o seu amor por nós. O Senhor, com o seu olhar penetrante e ardente, não apenas nos observa por fora, mas Ele prescruta por dentro, Ele nos sonda, Ele nos vê no nosso interior. Ele conhece cada um de nós, amém? Os olhos que vê além da aparência. Esse olhar divino busca de maneira infalível aquilo que precisa ser purificado em nossas vidas. E isso é um trabalho constante, diário, que nós precisamos nos sujeitar na presença de Deus. Amém, igreja? Se você ainda tem fome, se você ainda tem lenha, se aproxime mais. Não tenha medo. Deixe o fogo de Deus queimar, deixe o fogo de Deus arder, tirar de nós as nossas impurezas, as nossas meninices, aquilo que desagrada a Ele, que venha ser destruído por este fogo virtuoso, porque nós queremos nos apresentar sem mácula, sem ruga, sem mancha, mas uma noiva santa, gloriosa, apaixonada, que queima de amor pelo Senhor. Amém? Que o olhar do Senhor venha nos consumir e que venha queimar todos os outros amores. Eu já estou concluindo a palavra. Que venhamos permanecer apaixonados, amém, igreja? Que venhamos amadurecer a nossa fé, que venhamos nos sujeitar a esse olhar que nos constrange, que nos consome, que retira de nós aquilo que não contribui para as nossas vidas, para que Ele venha cada dia crescer em nossas vidas e que nós possamos diminuir, para que a cada dia nós venhamos manter esse fogo ardente, essa paixão pelo Senhor, e que nada neste mundo venha apagar este fogo, venha roubar de nós essa chama, mas que dia após dia possamos nos oferecer a Deus como sacrifício vivo, oferecendo a Deus o nosso perfeito louvor, a nossa santificação. É lá no nosso trabalho, é lá na nossa escola, é lá no interior da nossa casa. Sabe, eu estava assim, conversando com Deus, eu falei assim, eu estou um tempo já na direcional, né? E eu ainda não vendi. Tem cliente aprovado e tudo, mas eu ainda não vendi. E aí, eu estava vendo a minha equipe, que pese eu não ser a vendedora top, que bate as metas, elas falam assim, a Carla é uma mulher de Deus, a Carla é uma mulher de fé. Então, eu nunca falei que eu sou crente para elas, mas elas me veem assim. E eu falei assim, Senhor, glória a Deus. Eu me lembrei até do testemunho do Kaká, quando ele foi para um time aí que eu não lembro o nome, e ele não fez um gol. E ele tinha aquela bola de ouro, né? Não sei, melhor jogador, bola de ouro. E aí ele foi para esse time internacional e ele não fez um gol, ele não fez nada. E ele disse que ele acordava às 5 horas da manhã e dava a volta no campo, louvando, orando, pedindo a Deus. E nenhum gol ele fez.
E na hora lá da comemoração, de receber a premiação, ele recebeu a premiação e não entendeu. E o diretor do time falou para ele que, pelo caráter dele, pelo que eles estavam vendo na vida dele, e não pelo futebol. Ele pode não ter feito gol, mas ele se manteve ali, ele continuou, ele perseverou, e por isso eles quiseram honrá-lo. Então, assim, que as pessoas possam ver a glória de Deus nas nossas vidas, possam buscar a transformação. Falei para o meu marido até que tem uma tia minha que ela trabalha junto comigo. E ela me vendo orar todo dia nas refeições, ela passou a orar. Ela faz ainda o sinal da cruz, né? Eu, glória a Deus, Deus está fazendo a obra. Então, esse é o fogo virtuoso do Senhor. Quando a gente encosta no outro, o outro também se aquece, o outro também esquenta. E nós crescemos de glória em glória, de fé em fé e buscando mais de Deus. Você ainda tem lenha para queimar? Quem tem lenha para queimar? Então, deixa o Senhor queimar, hein? O Ministério de Louvor pode subir. Peço oração com o nosso amado pastor. Te bendizemos, Deus vivo, por essa tua palavra vinda do teu trono. Obrigado que tenhas sempre em nós o espaço, a liberdade para atuares, para transformares e purificares. Muito obrigado por essa palavra maravilhosa que ouvimos e que possamos vivê-la em nome de Jesus.